No extremo sul do mundo antigo, havia um reino tão rico que o ouro parecia abundar como areia. E sobre esse reino governava uma mulher cuja presença fazia príncipes tremerem. De terras distantes chegavam rumores de um rei cuja sabedoria desafiava o impossível. Seu nome, Salomão, o homem que dizia ouvir a própria voz de Deus, e a rainha decidiu confrontar o impossível. Se ele era realmente sábio, ela veria com os próprios olhos. A maior caravana já vista deixou Sabá, carregando riquezas que fariam reis se curvarem. E em suas mãos, ela levava perguntas que apenas um escolhido seria capaz de responder. Após semanas de viagem, seus olhos finalmente viram o reino onde a glória parecia tocar o céu. E do outro lado deste encontro estava o rei, cuja sabedoria moldaria gerações. Quando seus olhares se encontraram, o mundo antigo prendeu a respiração. E esta é a história do encontro que ecoa até hoje. A jornada começa muito antes da famosa visita ao rei Salomão, num reino que florescia entre desertos escaldantes e rotas comerciais vibrantes. A identidade da monarca aparece envolta em brumas de mistério, citada pela primeira vez em 1 Reis 10:1, onde sua curiosidade sobre a sabedoria do rei hebreu desperta uma corrente de acontecimentos que marcaria gerações. A paisagem do antigo reino, geralmente associado à Etiópia ou ao sul da Arábia, era um mosaico de montanhas que brilhavam sob o sol e vales onde caravanas serpenteavam em silêncio. Ela crescia em meio a esse contraste de riqueza e ameaça constante, moldada pela responsabilidade e pela solidão do poder. Seu nome ecoava entre nobres e mercadores, descrita como uma líder audaciosa e estrategista brilhante. Mas por trás do título real havia uma mulher que lutava para equilibrar deveres nacionais e inquietações internas, tentando compreender o propósito maior de sua vida. Esse é apenas o começo de uma história que guardaria uma revelação surpreendente, preparando o caminho para algo que seria revelado no momento certo. Nos corredores de seu palácio, paredes revestidas de ouro e madeira perfumada guardavam conversas sussurradas sobre disputas territoriais, alianças frágeis e pressões políticas. Ela observava tudo com um olhar minucioso, consciente de que cada decisão poderia determinar tanto prosperidade quanto ruína. As rotas comerciais que mantinham seu reino rico eram cobiçadas, e rumores de invasores vindos do norte despertavam nela uma inquietação crescente. Ainda assim, mantinha postura serena, embora a dúvida a visitasse nas noites silenciosas. Surgia então a pergunta que guiaria seus dias: como garantir um legado que sobrevivesse ao tempo? Em meio às tensões diplomáticas, a fama de Salomão começava a ecoar pelo mundo antigo, descrevendo um governante não apenas poderoso, mas sobrenaturalmente sábio. E esse eco logo atravessaria fronteiras, despertando nela uma curiosidade irresistível, dando início a um mistério que mudaria o destino de ambos, como nunca viu. A notícia da sabedoria de Salomão chegava por meio de viajantes fascinados que descreviam julgamentos impressionantes e uma corte que funcionava como uma máquina impecável, organizada e próspera.
Alguns diziam que Deus lhe falava diretamente, e esse detalhe acendia nela um fogo de questionamentos. Se era verdade, então aquele rei possuía algo que ultrapassava o intelecto humano, algo divino, e isso merecia ser investigado. Ela passou a interrogar cada visitante, acumulando relatos que ora pareceram exageros, ora soavam como profecias. A mesma dúvida surgia em sua mente sempre que refletia sobre seu próprio governo. Haveria uma sabedoria capaz de transformar completamente um reino? Essa pergunta impulsionava seus pensamentos, até que um dia decidiu que permanecer na incerteza seria um risco maior do que cruzar desertos e enfrentar tempestades. Era chegada a hora de desafiar um destino que parecia chamá-la. Assim nascia a decisão ousada de encontrar o rei de Israel, movimento que traria uma revelação profunda, a verdadeira razão de sua jornada. A preparação para a viagem atravessava semanas, mobilizando artesãos, guardas e mestres de caravanas. O cortejo seria grandioso, digno de uma monarca que não temia distâncias. Camelos carregavam especiarias raras, pedras preciosas e ouro refinado, não apenas presentes, mas símbolos de respeito e diplomacia. Enquanto supervisava os preparativos, a rainha sentia uma mistura de empolgação e receio. Havia momentos em que o silêncio ao redor parecia apertar seu peito, como se os próprios deuses esperassem algo grandioso daquela missão. Segundo a tradição, alguns sacerdotes alertaram que essa viagem mudaria não só seu futuro, mas a história espiritual de seu povo. Mesmo assim, ela permanecia firme, observando o horizonte com um olhar desafiador. Quando finalmente o dia da partida chegou, os tambores ecoaram como trovões, anunciando o início de uma travessia marcada por perigos e descobertas. O deserto aguardava, e nele escondia-se um mistério que seria revelado no momento certo. A caravana avançava entre dunas que brilhavam como brasas ao sol, enquanto ventos quentes levantavam redemoinhos que pareciam sussurrar segredos antigos. Cada passo era uma prova de resistência, e a rainha observava seu exército mover-se com disciplina quase ritual. Sob o céu inclemente, ela refletia sobre seus medos mais íntimos. E se Salomão não fosse tudo aquilo que contavam? E se sua sabedoria não passasse de rumores inflados? A dúvida, porém, não enfraquecia sua determinação, apenas alimentava sua coragem. No silêncio da noite, ela contemplava constelações que pareciam vigiar sua jornada, como se o próprio universo estivesse acompanhando seus passos rumo ao desconhecido. Havia uma sensação inexplicável de que forças invisíveis guiavam seu caminho. Algo a aguardava em Jerusalém, algo que mudaria tudo. E esse pressentimento a impulsionava adiante, preparando o terreno para um encontro que transformaria seu destino. A chegada às proximidades de Jerusalém trouxe um contraste arrebatador. Após semanas imersos no silêncio do deserto, surgiam colinas verdes, cidades muradas e uma atmosfera vibrante de fé. A rainha observava a movimentação do povo israelita, impressionada com o senso de ordem e propósito estampado nos rostos. Guardas postavam-se nas entradas, sacerdotes caminhavam com vestes impecáveis e caravanas de mercadores atravessavam as estradas com disciplina evidente. Essa primeira impressão já revelava algo poderoso. A sabedoria de Salomão não era apenas discurso. Ela se manifestava no cotidiano do povo. Uma inquietação boa surgia dentro dela, como se um segredo estivesse prestes a se abrir. Quando seus emissários anunciaram oficialmente sua chegada aos oficiais do rei, o murmúrio correu pela cidade, atraindo olhares curiosos. A expectativa crescia em seu coração, e tudo indicava que aquele encontro carregaria uma revelação ainda mais profunda do que imaginava.
revelado muito em breve. Ela foi conduzida aos portões do palácio, onde colunas imponentes projetavam sombras longas, como braços antigos guardando segredos milenares. O brilho do ouro, da madeira de cedro e das pedras trabalhadas mostrava o auge da arquitetura israelita, e não havia como negar. Aquele lugar exalava grandeza. Ao avançar pelo pátio principal, o coração da rainha acelerava. Ali, no centro, aparecia Salomão, com postura tranquila e expressão serena, como se enxergasse além do que os olhos comuns alcançam. A sabedoria atribuída a ele parecia irradiar do olhar contemplativo, que analisava tudo em silêncio. Quando enfim se aproximaram, havia no ar um peso quase espiritual, como se dois destinos alinhados desde tempos antigos finalmente se tocassem. Ela sentiu a mente inundada por perguntas e a alma inquieta por respostas. O primeiro diálogo revelaria algo inesperado, algo que estava prestes a emergir, como nunca viu. A audiência entre ambos começou com formalidade cerimonial, mas logo o clima se transformou em uma troca profunda de ideias. A rainha apresentou seus enigmas, problemas complexos que atravessavam política, filosofia e moralidade. Desafios projetados para testar até o mais sábio dos homens. Salomão, porém, respondia com naturalidade, como se cada resposta já estivesse pronta antes mesmo da pergunta ser formulada. Era como observar um rio de entendimento fluindo sem esforço. Ela se surpreendia não apenas com as palavras dele, mas com a paz que emanava de sua postura. Por um instante, sentiu como se estivesse diante de alguém conectado a algo divino. O impacto foi tão grande que um pensamento ousado atravessou sua mente. Seria essa a sabedoria verdadeira que tanto buscava para transformar seu povo? A resposta começava a se construir ali, abrindo caminho para uma verdade que estava prestes a ser revelada. Enquanto explorava cada detalhe do palácio, a rainha percebia a ordem quase sobrenatural que guiava o funcionamento da corte. Cozinheiros, escribas, sacerdotes, todos exerciam suas funções com precisão impressionante. Até o modo como os servos se vestiam e se posicionavam transmitia uma disciplina herdada de algo maior. Isso a tocava profundamente, pois em seu próprio reino a estabilidade dependia de vigílias constantes. Ali, em Israel, parecia haver uma presença que harmonizava tudo. Ao observar o templo e os rituais conduzidos pelos levitas, seu coração foi tomado por uma emoção silenciosa. Era como se finalmente enxergasse a diferença entre riqueza material e grandeza espiritual. Essa percepção acendia dentro dela uma reflexão inquietante. Se Salomão governava assim por causa de sua relação com Deus, então havia uma verdade grandiosa sobre o propósito humano escondida ali. Essa descoberta seria o início de uma jornada interior que traria a verdadeira razão de sua transformação. Com o passar dos dias, ela e Salomão passaram a conversar longamente sobre justiça, liderança, discernimento e os mistérios da existência. A rainha sentia-se desarmada, como se antigas paredes internas começassem a ruir diante da luz de uma sabedoria que a atravessava. Não havia arrogância nele, havia profundidade, e essa profundidade provocava nela um desejo de mudança. Ele falava sobre os mandamentos, sobre a importância de um coração íntegro e sobre o dever de governar com humildade, princípios que deslocavam suas certezas. Ela percebia que sua própria ambição havia criado sombras em sua gestão, sombras que precisava encarar. Esse reconhecimento doía, mas também libertava. No silêncio daqueles encontros, os dois formavam uma conexão que transcendia política e protocolo. Algo estava nascendo ali, e sua força emocional anunciava uma transformação inevitável. E essa transformação guardava um detalhe
que mudaria radicalmente seu retorno ao reino. Um detalhe prestes a ser revelado. A permanência em Jerusalém trouxe à rainha um despertar espiritual inesperado. Ao acompanhar os sacrifícios, perceber a reverência do povo e observar Salomão conduzindo decisões complexas com serenidade impressionante, ela começou a sentir algo que nunca havia experimentado em seu próprio palácio. Uma sensação de presença divina palpável. Era como se cada espaço daquela cidade carregasse uma luz silenciosa, mas profunda. Segundo a tradição judaica, a sabedoria do rei fluía diretamente de Deus, e essa ideia começou a perfurar suas certezas mais antigas. Em alguns momentos, ela se pegava perguntando a si mesma: estaria diante de uma verdade que poderia mudar não apenas sua vida, mas o destino de seu reino? A dúvida transformava-se em reverência, e essa reverência em desejo de compreensão. Um desejo tão intenso que abriria portas para um segredo ancestral, um segredo guardado por gerações e que seria revelado adiante. Durante um jantar cerimonial, marcado por músicos tocando harpas e aromas de especiarias que enchiam o ar, a rainha decidiu expor suas inquietações pessoais ao rei. Falou sobre pressões internas, ameaças externas e sobre a dúvida que a perseguia desde o início de sua jornada. Como conduzir um povo inteiro sem perder a própria alma? Salomão ouviu tudo em profundo silêncio, e quando respondeu, seu tom parecia carregar camadas de sabedoria acumuladas ao longo dos anos. Ele explicou que um governante deveria ser menos movido por poder e mais guiado por propósito. Falou sobre temor a Deus, justiça e autotransformação, conceitos que pareciam espelhar os dilemas íntimos dela. Aquelas palavras entraram em seu coração como flechas de verdade, iluminando sombras que ela acreditava ter enterrado. O impacto emocional foi tão forte que ela percebeu que algo dentro dela havia mudado. E essa mudança a conduziria a uma revelação surpreendente, escondida em antigas tradições, como nunca viu. Com o vínculo entre ambos crescendo, surgiram relatos curiosos que atravessariam séculos. Textos apócrifos sugerem que, em certas noites, os dois caminhavam pelos jardins reais, conversando sobre existência, legado e mistérios do universo. Nessas descrições, ela aparece como alguém profundamente tocada pela presença do rei, e ele como um homem que reconhecia nela uma força espiritual singular. Segundo essas tradições, Salomão teria compartilhado conhecimentos secretos sobre os nomes de Deus, sobre a natureza do Espírito e sobre enigmas que ultrapassavam as fronteiras do entendimento humano. Embora tais relatos não apareçam no cânon bíblico, sua força simbólica ajuda a compreender o impacto daquele encontro. Para a rainha, era como se portas invisíveis se abrissem dentro da alma, revelando um horizonte que jamais imaginara. E esse horizonte preparava o caminho para um testemunho que marcaria seu retorno ao reino, um testemunho que guardava a verdadeira razão de sua visita. Após semanas absorvendo sabedoria, cultura e espiritualidade, a rainha decidiu que era hora de apresentar seus presentes oficiais. O cortejo adentrou o palácio com ouro, aromas raros e pedras preciosas, numa demonstração de honra e humildade. No entanto, ao olhar para aqueles tesouros, ela sentiu uma verdade inesperada. Nada daquilo se comparava ao que havia recebido em forma de entendimento e transformação interior. Salomão, ao perceber essa humildade em seus olhos, ofereceu-lhe ainda mais do que ela trouxera, não em riquezas, mas em respostas e direção. Esse gesto tocou profundamente seu coração, rompendo definitivamente as barreiras que separavam orgulho de vulnerabilidade. Ela compreendeu que sabedoria verdadeira não é acumulada, mas vivida,
Esse entendimento acendeu nela um novo propósito, uma missão que precisaria ser levada de volta ao seu povo. Porém, antes de retornar, algo ainda mais marcante aconteceria. Algo aguardado como revelado apenas no momento perfeito. Chegou então o momento de despedir-se de Jerusalém. O sol nascia radiante sobre os muros da cidade quando a rainha deu seu último olhar ao palácio que havia transformado sua visão sobre liderança e espiritualidade. O coração pesava, não por arrependimento, mas por gratidão profunda. Ela sentiu a presença de Salomão ao se aproximar para o adeus, e os dois trocaram palavras que selaram a importância daquele encontro. Segundo alguns relatos tradicionais etíopes, esse último diálogo teria sido marcado por uma revelação íntima, uma troca de promessas que influenciaria gerações futuras. Embora essas tradições não façam parte do texto bíblico, sua força narrativa ecoa como símbolo de um laço espiritual que ultrapassou fronteiras. Enquanto montava novamente em seu camelo, a rainha levava consigo algo maior que tesouros. Levava propósito renovado. E esse propósito daria origem a eventos surpreendentes em seu retorno. Eventos que surgiriam com um mistério prestes a ser revelado. A viagem de volta começou sob um céu avermelhado, como se o horizonte anunciasse que nada seria como antes. A rainha carregava uma serenidade inédita, quase luminosa, enquanto atravessava novamente as dunas que antes a intimidavam. A sabedoria de Salomão não havia apenas respondido suas perguntas, havia transformado sua percepção de mundo. Cada noite no deserto se tornava uma oportunidade de reflexão profunda, onde ela revivia as conversas com o rei e buscava adaptar aquelas verdades ao seu próprio contexto. O vento quente parecia sussurrar lembranças de Jerusalém, despertando não saudade, mas responsabilidade. Agora, seu reino não poderia mais ser governado apenas por estratégia. Precisava de propósito. E era exatamente esse propósito que despertava uma inquietação profética dentro dela, como se algo grandioso estivesse à sua espera no retorno. Algo ligado à verdadeira razão de sua jornada. Quando finalmente avistou seu palácio novamente, percebeu como o lugar parecia menor do que lembrava. Não por falta de grandeza, mas porque sua visão havia crescido. Os conselheiros a receberam com formalidades de sempre, mas logo perceberam que havia algo diferente no olhar da soberana. Ela caminhava com postura firme, porém calma, e cada palavra expressava convicção renovada. O povo, ao vê-la atravessar os portões, sentia uma aura quase espiritual, como se a rainha tivesse retornado não apenas com riquezas, mas com revelações. Nas primeiras reuniões administrativas, ela começou a aplicar as lições aprendidas. Decisões mais justas, alianças mais humanas, um senso de compaixão que surpreendia até os mais antigos oficiais. Essa mudança, porém, despertou tanto admiração quanto oposição. E essa oposição seria responsável por provocar um evento trágico que surgiria à espreita. Um evento prestes a se aproximar silenciosamente. Entre os membros da corte, alguns não aceitavam a transformação da rainha. Havia quem temesse perder privilégios, quem murmurasse sobre influências estrangeiras e até quem sugerisse que a sabedoria recém-adquirida era perigosa demais. Conspirações começaram a se formar nos corredores mais obscuros, onde velas tremeluzentes iluminavam rostos tomados pela ambição. Ela, porém, não percebia totalmente essa rede de traições, pois estava empenhada em reorganizar o reino e restaurar a justiça em cada província. Segundo algumas tradições antigas, durante certa noite, um sacerdote idoso a alertou sobre visões enigmáticas envolvendo sua linhagem e seu futuro, visões que falavam sobre heranças espirituais que se espalhariam por nações longínquas.
A rainha ouviu, ponderou e guardou cada palavra no coração. Mal sabia ela que essas visões estavam relacionadas ao maior mistério vinculado à sua história. Um mistério que seria revelado adiante, ligado ao sangue real. Com o passar dos meses, as transformações no reino começaram a gerar frutos visíveis. Rotas comerciais mais seguras, conselhos mais equilibrados, decisões que privilegiavam o bem-estar do povo e uma nova política de alianças que reduziu conflitos. A rainha observava esses avanços com gratidão, percebendo que a sabedoria verdadeira não tinha apenas iluminado seu interior, mas irradiado para todo o país. Contudo, conforme a prosperidade crescia, também crescia a tensão interna provocada pelos opositores silenciosos. Eles temiam que sua influência espiritual se tornasse maior do que sua autoridade política. Alimentados pelo orgulho, começaram a planejar uma série de ataques calculados para enfraquecê-la. Ela sentia uma pressão invisível no ar, como se algo sombrio estivesse prestes a acontecer. E essa sensação não era infundada. Um golpe perigoso estava sendo preparado, marcando o início de um capítulo que traria um suspense como nunca viu. O primeiro ataque contra sua liderança veio por meio de uma rebelião repentina em uma das províncias mais distantes. Relatórios traziam notícias de incêndios, tumultos e traições internas. Embora tudo fosse contido rapidamente por seus generais, a rainha compreendeu que isso não era um episódio isolado, mas o prenúncio de algo maior. Em meio à instabilidade, ela buscava nas palavras que ouvira de Salomão a força para permanecer firme. Lembrava-se de que a verdadeira liderança nasce no caos, não na calmaria. Seu coração oscilava entre temor e coragem, enquanto pressentia que suas escolhas nos próximos dias definiriam não apenas seu reinado, mas sua história diante das gerações futuras. E no meio dessa tensão crescente, uma revelação inesperada estava prestes a surgir em seu próprio palácio. Uma revelação que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. A revelação aconteceu numa manhã silenciosa, quando um mensageiro entrou apressado no salão do trono, trazendo um relato surpreendente. Segundo ele, um viajante vindo de terras distantes afirmava possuir informações sobre uma linhagem que conectava diretamente a casa real ao rei Salomão. A notícia caiu como trovão sobre a corte. Conforme a tradição etíope, especialmente no Quebra-Nagast, a rainha teria concebido um filho após sua visita a Jerusalém. Embora tais relatos não estejam no texto bíblico, sua força cultural e simbólica influenciou profundamente a identidade de reinos inteiros na África. Ao ouvir isso, a rainha sentiu o peito apertar. Não pelo escândalo, mas pelo peso da possibilidade. Poderia sua jornada ter gerado não apenas sabedoria, mas descendência? A corte murmurava, intrigada e temerosa. Ela pediu que o viajante fosse trazido até ela imediatamente. Aquela revelação poderia alterar tudo e preparar um caminho para um desfecho que seria revelado no momento mais tenso. Quando o viajante entrou na presença da rainha, trazia consigo rolos antigos e amuletos que afirmava serem símbolos da linhagem davídica. A atmosfera no palácio tornou-se densa, como se cada pedra das paredes aguardasse a próxima palavra. Ele contou que, segundo tradições preservadas por sacerdotes, o filho da rainha teria sido criado para unir a sabedoria de Israel com o trono de Sabá, formando uma nação espiritual poderosa. Os conselheiros ficaram divididos entre ceticismo e temor. Ela, porém, silenciou tudo ao erguer a mão. Seu coração batia com força, mas seus olhos demonstravam clareza. Se houvesse verdade ali, então seu propósito era maior do que imaginara desde o início.
Esse pensamento despertou nela uma coragem quase sagrada. E foi justamente essa coragem que provocaria a ira dos opositores internos, levando a um evento que marcaria o auge da tensão, um evento trágico prestes a acontecer. Naquela mesma noite, enquanto o palácio dormia sob vigília rígida, um grupo de conspiradores decidiu agir. Armados com lâminas curtas e mantos escuros, eles avançaram pelos corredores como sombras determinadas a ceifar o novo destino espiritual da rainha. Mas algo inesperado aconteceu. Segundo crônicas tradicionais, um guarda fiel, movido por um pressentimento inexplicável, decidiu reforçar a ronda naquela área justamente naquele momento. Foi ele quem interceptou o grupo antes que chegassem aos aposentos reais. O confronto foi intenso, ecoando pelo palácio como um trovão em noite de tempestade. A rainha despertou em sobressalto, sentindo a vibração da violência do lado de fora. A tentativa de assassinato não apenas expôs o ódio oculto, mas também revelou de forma definitiva quem realmente estava ao seu lado. E essa revelação abriria caminho para a decisão mais profunda de sua vida, uma decisão que transformaria seu legado como nunca viu. Na manhã seguinte, ela convocou toda a corte. A sala do trono estava tomada por um silêncio pesado, quebrado apenas pelo eco das sandálias dos guardas. A rainha surgiu com presença imponente, mas com o olhar marcado por uma serenidade incomum. A serenidade de quem já compreendeu seu destino. Ela declarou que seu governo, dali em diante, não se guiaria por interesses políticos, mas por propósito espiritual e justiça verdadeira. Os conspiradores foram expostos, julgados e condenados, não com crueldade, mas com firmeza. Sua autoridade se fortaleceu como nunca antes, e o povo passou a enxergá-la como uma líder iluminada. Inspirada pelas visões e tradições que cruzaram seu caminho, ela institucionalizou reformas que uniram fé, diplomacia e ética. O palácio inteiro pressentiu que o reino entrava numa nova era. E essa nova era a levaria ao capítulo final de sua história, um capítulo que esconderia a verdadeira razão de seu legado. Com o passar dos anos, o reinado da rainha tornou-se símbolo de sabedoria, coragem e transformação espiritual. Seu povo prosperou, e tradições posteriores afirmam que sua linhagem geraria reis que carregariam consigo a marca da sabedoria de Salomão. Verdade histórica ou símbolo espiritual, essa narrativa ecoou por povos e séculos, tornando-se parte essencial da identidade de reinos inteiros. Em sua velhice, a rainha teria contemplado o horizonte de seu palácio, lembrando da cidade que mudou sua vida, Jerusalém, e da luz divina que encontrou ali. Ela compreendeu que sua jornada não fora movida apenas por curiosidade, mas por propósito. Um propósito que envolvia transformação interior, justiça para seu povo e um legado que ultrapassaria fronteiras e eras. Sua história permanece viva porque revela que sabedoria verdadeira é aquela que toca a alma e produz frutos duradouros. E ao reviver essa narrativa hoje, cada pessoa é convidada a buscar a mesma luz que a guiou. Que essa reflexão inspire fé, coragem e mudança, e que todos continuem essa jornada assinando o canal para explorar mistérios ainda mais profundos.